E aí, você quer pagar quanto? Quer pagar quanto na sua cirurgia plástica? Essa é a pergunta que não quer calar. Todo mundo está querendo saber quanto custa uma cirurgia plástica. Quanto que custa uma mamoplastia com prótese? Quanto que custa uma lipo? Não tem jeito, gente, é normal, a gente é curioso, a gente quer se programar, a gente às vezes fica com vergonha de se expor numa consulta e eventualmente não ter condições de arcar com aquele procedimento naquele momento. Mas a grande verdade é que o custo, o preço da cirurgia plástica, ele é muito variável, varia e depende de diversos fatores. Aqui os principais fatores que vão influenciar no custo da sua cirurgia plástica são, primeiro fator, hospital. O hospital, ele tem uma série de itens que vão influenciar no preço. A hotelaria, ou seja, será que ali no seu apartamento você vai estar numa maca elétrica ou numa maca manual? É uma maca que abaixa para você sair dela com conforto, ou é uma maca mais alta que você depende de uma escadinha que pode eventualmente escorregar, enfim, alguma coisa nesse sentido. Depende um pouco mais de ajuda de outras pessoas. Será que a vista para esse hospital é uma vista para uma paisagem interessante ou é para uma rua super barulhenta? Como que é o atendimento da enfermagem nesse hospital? São quantas enfermeiras por paciente? Como que é a alimentação desse hospital? Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Tudo na vida tem um preço. Se você vai para um hospital um pouco mais simples, habitualmente esse hospital tem um custo menor. Se você vai para um hospital um pouco mais confortável, mais agradável, é de se esperar, normalmente esse hospital vai ter um custo maior. Alguns pacientes vão dizer o seguinte: mas não importa, eu só vou ficar lá 24 horas, o que importa é a cirurgia que eu fiz mesmo e pronto. Mas veja bem, tem algumas coisas que importam sim. Exemplo, itens de segurança, carrinho para parada cardiorrespiratória ou medicações disponíveis neste hospital, equipe de médicos plantonistas ali de prontidão para cuidar do paciente, caso ele tenha uma alergia, caso ele tenha algum desconforto de dor, alguma coisa nesse sentido, o quanto o centro cirúrgico é bem equipado ou não, qualidade de limpeza de material, qualidade de autoclave, itens que se segue em relação à vigilância sanitária, alguns detalhes que são imprescindíveis para a segurança e para o melhor resultado do paciente. Isso demanda custos no hospital, não tem jeito, não tem como a gente ignorar isso. Outro item, equipe de médicos assistentes. Eu estou aqui falando sobre o anestesista, eu estou aqui falando sobre o cirurgião auxiliar, eu estou aqui falando sobre o plantonista que vai ficar de prontidão durante o período da noite, durante o período de dia que o paciente estiver internado. Então é uma equipe de médicos que tem que ser bem treinada, que tem que ser bem formado, que tem que ter conhecimento adequado em cirurgia plástica, que estarão ali disponíveis, né? Entregando todo o conhecimento, todo o carinho, toda a atenção deles para o paciente. E é uma escolha, né? Você quer um profissional top de linha, você quer o cara mediano, você quer o cara que não está se atualizando. Outro ponto que influencia em preços é região do país. O nosso país é um país de extensão continental, não é verdade? E, obviamente, nas diversas regiões do país, a gente vai ter custos mais elevados. Eu tenho percebido, é uma impressão que eu tenho, que parte do Centro-Oeste, né, Mato Grosso do Sul, boa parte do Norte, Sudeste também, custo é mais caro. Tanto é que eu tenho uma convergência de pacientes dessas regiões, pacientes que vêm de Tocantins, Pará, pacientes que vêm de Mato Grosso, para operar aqui com a gente, que os custos das cirurgias para elas nesses estados têm sido muito maiores. Então, compensa ela pagar deslocamento, compensa ela pagar hospedagem, ela paga a cirurgia, e aqui na minha cidade, Goiânia, tem sido mais interessante para elas fazerem o procedimento aqui do que nos estados delas. E aí aqui está um ponto que a gente precisa chamar a atenção, não tem jeito de fugir disso. Gente,
cuidado, mas muito cuidado mesmo com cirurgias muito baratas. Vocês com certeza já escutaram a expressão, é o barato que sai caro, e sai muito caro, porque a vida de vocês não tem preço, não tem nada tão valioso quanto a vida de vocês. E o ponto aqui é, por que uma cirurgia está sendo muito mais barata? Por que um profissional consegue cobrar metade do que outro profissional? Onde que está isso? Será que é só ganância daquela pessoa que está cobrando mais? Será que todo aquele valor de diferença vai para o bolso do cirurgião que está cobrando mais? É óbvio que não, né, gente? É óbvio que não. Se alguém está cobrando muito menos, é porque o lugar onde está fazendo o procedimento é um lugar que não está totalmente equipado, muita gente fazendo procedimento em consultório, e aí eu te pergunto, se tiver algum tipo de intercorrência, algum tipo de complicação, será que nesse consultório a gente vai ter tudo disponível para dar suporte para esse paciente? Gente fazendo procedimento em hospital bem simples, hospital ali mais envelhecido, realmente pouco equipado. E outra, profissionais também mal formados. Que argumento ele vai usar para ganhar mercado, para ganhar dinheiro? Ele não tem os argumentos de conhecimento, ele não tem argumentos de estrutura, o argumento dele vai ser preço. Ele joga o preço lá embaixo e consegue a clientela. Mas vocês têm que ficar muito atentos. Gente, é vida. Prestem atenção. Se você está pagando algo muito mais barato que o habitual, ou você está caindo num golpe, ou aquilo não tem a qualidade que você está imaginando que tem. E aí, muitos pacientes às vezes ficam com vergonha, com medo de vir na consulta, porque falam, eu não vou dar conta de pagar a minha cirurgia plástica. Gente, fiquem tranquilos. Um paciente que vem aqui e passa por uma consulta hoje comigo, ele tem condições de pagar a sua cirurgia em até 31 vezes. Mais de 2 anos de tempo para pagar a sua cirurgia. Aqui na minha empresa, às vezes vale muito a pena o paciente não fazer consórcio fora, não fazer empréstimo fora, porque os juros envolvendo consórcios e empréstimos são muito altos e aqui a gente consegue condições maravilhosas para os nossos pacientes. Então o paciente que às vezes chega aqui com uma quantia menor, ele tem até 31 meses para ir pagando o seu procedimento e realizar o seu procedimento com segurança, com qualidade. E eu vou dizer, eu cobro barato nas cirurgias? Olha, eu não acho que as minhas cirurgias sejam baratas, não acho mesmo. Mas uma coisa é preço, outra coisa é valor. O que o paciente meu recebe em troca do que ele paga é muito além do que ele paga. Melhor instituição para o paciente poder operar, excelente equipe, excelente experiência, formação. A gente tem aparelhos na cirurgia plástica que custam R$500 mil. Uma caixa de instrumental cirúrgico, 10, 15 mil reais. Aparelhos de iluminação, 50 mil reais. Ultrassom, né, que a gente tem aqui disponível para os nossos pacientes, 30, 40 mil reais. O arsenal que a gente tem disponível para os nossos pacientes é um arsenal que demanda investimento. Então, a gente precisa captar recursos para investir em arsenal para tratar bem, para dar o melhor tipo de resultado possível para o nosso paciente. Agora, se eu não tenho esse tipo de arsenal, consigo cobrar baratinho também. E aí eu te pergunto, que tipo de atendimento você quer? Você quer o atendimento mais ou menos ou você quer o melhor atendimento possível? Para você realizar o seu sonho, para você atingir a sua melhor versão, isso não tem preço. Pensa comigo, você com um corpo melhor modelado, consegue muitas vezes praticar atividade física com mais frequência, mais tranquilidade. Você fica com a autoestima lá em cima, você vai se vestir melhor, você vai estar empoderado, você vai se destacar mais no seu serviço. A autoestima faz a gente crescer na vida. A sua autoestima nas alturas vai fazer você ganhar muito mais dinheiro do que você investiu na sua cirurgia plástica. Então, se joga, não pensa não, se joga. Não pensa não assim, entre aspas. Escolha o excelente profissional. De resto, se deixe levar, tá bom? Nosso vídeo aqui foi esse. Valor exato, não tem como a gente dizer
para o paciente, porque isso depende de uma avaliação muito personalizada. Os valores são muito variáveis, a depender do tipo de cirurgia, a depender do grau de dificuldade do procedimento e a depender do paciente também. É o tipo de coisa que a gente vai estar aqui disponível para discutir, conversar com cada um de vocês que quiser saber sobre isso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre preço de cirurgia, entre aqui em contato com a gente, manda uma mensagem no direct do Instagram, aqui no YouTube. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, clica no sininho, se inscreve nesse canal e não deixa de me seguir nas outras redes sociais. Um grande abraço para vocês.